Existem certas notícias que a gente tem que tomar muito cuidado, muita cautela para poder transmitir para as pessoas, né? É preciso fazer uma análise das notícias, porque elas chegam de maneira que a gente tem que destrinchar ela. Como dizia a minha vó querida, você para ver se o alho está podre por dentro, você tem que debulhar ele, né? Você tem que tirar aquela casca que ele tem para ver se o alho está bom. A mesma coisa funciona como regra para tudo na vida. E isso não é diferente com as notícias, né? Essa notícia aqui, ó, a mídia de Israel prevê conflito entre Moscou e Tel Aviv, ou seja, Israel. Essa notícia ela foi publicada no dia 1º de novembro de 2016. Ela já tem mais quase 8.000 visualizações. E como eu disse em vídeos anteriores, eu não estou aqui para passar a notícia de primeira mão, né? Nós temos um trabalho aqui no canal de analisar os fatos e destrinchar a notícia, o que escondem, o que estão falando a verdade, o que estão falando de mentira. Esse é o objetivo do canal aqui no YouTube, certo? É claro que nós podemos cometer equívocos, nós somos seres humanos e seres humanos erram. É diferente de você ver que certas notícias elas estão sendo manipuladas propositalmente, né? Então, vale a pena lembrar isso para vocês, de que existem os dois lados, quando existe o erro e quando existe a manipulação premeditada, certo? Que fique bem claro isso. Mas vamos lá, vamos analisar a notícia. O fortalecimento da presença militar da Rússia no Oriente Médio preocupa Israel, de modo que um conflito armado entre os dois países é uma questão de tempo, afirma um artigo publicado pelo site israelense mako.co.il. De acordo com a publicação, a situação na região vem mudando consideravelmente nos últimos tempos e agora Israel se depara com a implantação de sistemas de mísseis avançados por Moscou e operações de inteligência russa voltadas contra Tel Aviv. O porta-aviões russo, Admiral Kuznetsov, alguma coisa assim, continua seguindo sua rota do Mar do Norte para o Mediterrâneo, um fato que preocupa muito o exército israelense. Pela primeira vez nos últimos 40 anos, as Forças Armadas de Israel não estão sozinhas na região e também já não controlam mais esse território. Pelo visto, o confronto com Rússia é apenas uma questão de tempo, escreve o autor. Recentemente, o parlamento da Rússia ratificou um acordo sobre permanência da Força Aérea Russa na Síria por tempo indeterminado. Tel Aviv está em uma situação difícil, uma vez que a maioria das províncias sírias que interessam a Israel estão agora protegidas pelos sistemas russos de defesa antiaérea S-400 e 300. Esses sistemas monitoram por completo não apenas voos de regiões militares na região, mas também da aviação civil, sendo capazes de detectar decolagens e aterrissagens no aeroporto internacional Ben Gurion, o maior de Israel, bem como as operações da Força Aérea Israelense no Líbano e seus arredores. Tudo isso, de acordo com o colunista, aumenta a chance de um conflito armado marítimo e terrestre entre Rússia e Israel. Bom, é importante lembrar para vocês de que no mundo existem apenas dois lados: os aliados dos Estados Unidos ou os aliados da Rússia e China, né? E nós sabemos que Israel é um aliado dos Estados Unidos? Ou será que é o contrário? Ou será que os Estados Unidos
é aliado de Israel? Não sei, uma pergunta que eu faço para você. Quem é aliado de quem? É importante a gente analisar o seguinte, ó. Vamos lá, aí tem muita gente que não gosta, né? Quando a gente parte para a Bíblia, tem muita gente que não gosta. Mas vamos lá. Em Apocalipse 3, 8 e 9, está escrito assim, ó. Conheço as tuas obras, eis que... Nossa, vamos começar de novo. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, olha aqui, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Eu faço uma pergunta para você. Você conhece hoje Israel? Será que Israel mesmo é essa imagem que a maioria das igrejas evangélicas pregam para as pessoas de que ela é o berço de Deus? Será que as pessoas, os judeus que ali vivem, será que eles aceitam Jesus Cristo? Você já se fez essa pergunta? Já se perguntou se os judeus acreditam em Jesus Cristo? Bom, se você não sabe, a grande maioria dos judeus não aceitam Jesus Cristo, como o Ocidente aceita, como alguns países, uma grande maioria dos países europeus aceitam, acreditam, né? Ou seja, como uma grande parte do mundo, a grande parte esmagadora do mundo acredita que Jesus Cristo veio e que ele vai retornar. Diferentemente dos judeus que hoje que vivem em Israel não acreditam. Eles acreditam que ainda virá um judeu, ainda virá o Messias. E que esse Messias que veio, que se chama Jesus Cristo, ele vai ser um camarada rico e não um Jesus pobre que veio há 2000 anos atrás. Bom, então vamos analisar a preocupação de Israel, que é aliado dos Estados Unidos, né? Você já ouviu falar dos Rothschilds? Casa dos Rothschilds. Muito bem. Se você não viu, eu vou apresentar a Suprema Corte de Israel. Essa Suprema Corte aqui, e você vai ficar impressionado com o que tem em cima dela. Bom, mas por aí você já sabe o seguinte, se ela é uma casa dos Rothschilds, você sabe quem que é os Rothschilds? São um dos maiores Illuminatis satanistas que existem no mundo, né? Então você vai deduzir que esse complexo arquitetônico e construído por eles em Israel representa exatamente o quê? Ela representa essa Corte Suprema em Israel, representa a presença dos Illuminatis em Israel, representa a presença dos americanos em Israel, e aí nos diz o porquê que os judeus não aceitam Jesus Cristo. Porque é exatamente isso, eles estão aguardando o anticristo, que para eles serão o Messias. Por isso que eu estou lendo aqui para vocês o Apocalipse 3, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, e aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Ou seja, galera,
Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui na Bíblia, mas a Bíblia diz o seguinte: que Deus, nos últimos dias, ele vai colocar Israel, ele vai provar os judeus, vai provar o seu povo, como se prova ouro no fogo. Para você arrancar toda a pureza que existe no ouro, você tem que colocar ele no fogo. É exatamente por isso que vai ter o Armagedon, ou seja, a Terceira Guerra Mundial. Isso que está começando, né, esses rumores de guerra que já começaram, é o caminho para o Armagedon. Agora, se você defende Israel, o atual Israel, falando que atualmente ele é um país cujo seu povo é de Deus, não é. Isso eu acabei de mostrar para vocês lá em Apocalipse 3:9, de que não é. Ah, você está falando besteira, Marcão, você está falando besteira. Então tá, então vamos a mais uma evidência. Illuminates, Nova Ordem Mundial e maçonaria. Fora outras sociedades secretas que eu não vou mencionar aqui, mas são as principais. Os Illuminates estão no topo da cadeia de tudo, certo? E eles comandam a base piramidal da maçonaria. E a maçonaria controla a sociedade, com os empresários, com os grandes empresários, com os grandes comerciantes, e daí vai para baixo. Isso também você pode colocar no meio as grandes igrejas. As grandes igrejas do Brasil e do mundo, incluindo todas as religiões que você conhece, que segue esse sistema religioso, seja católico, evangélico, protestante, enfim, tem como seus líderes pessoas que são de dentro da maçonaria. E por que ele fala aqui? Por que na Bíblia está escrito aqui, ó? E se dizem judeus e não são, mas mentem. Sinagoga de Satanás. É exatamente isso, pessoal. A maioria esmagadora das igrejas tem como seus líderes membros que pertencem à maçonaria. Essa é a sinagoga de Satanás. Da onde vai surgir o anticristo? Dos Illuminates. O anticristo vai surgir daí. Todas as igrejas, como eu disse, elas têm como membros, como líderes, né? Como membros líderes, maçons que recebem orientações da maçonaria, dos Illuminates. Eles são ricos, você pode perceber que essas sinagogas, todas elas possuem grandes riquezas, e até mesmo você pode ver através da teologia da prosperidade que eles pregam dentro dos cultos, ensinando as pessoas a serem ricas, que você tem que ser rico, né? Então estas são as sinagogas de Satanás, do qual os judeus atuais também fazem parte, porque eles não aceitam o Messias pobre, eles estão aguardando o Messias rico, ou seja, eles estão aguardando o anticristo, né? Agora, essa corte que você está vendo aqui, que ela foi construída, né? Suprema Corte de Israel, ela foi construída pelos Illuminates em Israel. Vamos ver mais fotos aqui, ó. Tem uma foto lá dentro, que é essa foto aqui, com os Rothschilds, Shimon Peres e Isaac Rabin. Vamos ver mais fotos aqui, ó. Aqui a pirâmide, o olho que tudo vê. Aonde está localizada essa pirâmide aqui? Vamos voltar naquela imagem lá de cima.
Ela está aqui, ó. Ela está justamente aqui, ó. A pirâmide com o olho de Horus, com o olho que tudo vê, aquela pirâmide famosinha que todo mundo já sabe dos Illuminatis, ela está bem aqui no topo, certo? Construída pelos Rothschilds, com consentimento dos judeus, Shimon Peres e Isaac Rabin, e com todos os judeus que não aceitam Jesus Cristo, que estão lá aguardando o Messias, que vai ser o Anticristo. Vamos ver se tem mais alguma. Aqui, ó. Mais uma imagem que dá para ver de dentro desta construção, a pirâmide com o olho que tudo vê. E isso está localizado aonde? Em Israel. Agora, nós recebemos, você que vai na igreja, você que é devoto, né, das opiniões ditas pelos seus líderes religiosos acerca de Israel, eles não conhecem o que acontece em Israel, porque, como eu disse para vocês, esses membros religiosos dessas igrejas recebem doutrinação de quem? Dos líderes que são membros da maçonaria. A maçonaria é a grande influenciadora dentro das religiões. Pergunte para o seu pastor o que ele acha da maçonaria. Pergunta para ele se existe maçonaria dentro da igreja. Olha que você pode ficar surpreso com o que vão te responder. Mas, como sempre, eles sempre negam que não fazem parte da maçonaria. Essa é a verdadeira sinagoga de Satanás. Aos que se dizem judeus, mas não são. Porque os judeus verdadeiros, eles aceitaram o Messias quando o Messias veio para a terra. Quando o Messias veio pregar o Evangelho, quando ele veio pregar o arrependimento, quando ele veio pregar a salvação. Agora, me impressiona o seguinte, não é que me impressiona agora, né? Mas com essa quantidade de informações que tem hoje na internet, da qual eu não tinha quando eu era mais novo, de quando eu ia nas igrejas, né? Infelizmente, a verdade é essa. Infelizmente, queira você aceite ou não, a verdade é essa. Israel não é um país que está sendo conduzido pelo Deus verdadeiro. Israel hoje é um país que está sendo conduzido pelo poder do anticristo, pelo poder de Satanás. E é exatamente por esse motivo, é muito fácil da gente construir, da gente juntar as peças, o porquê que Deus vai provar Israel. Por que o Armagedon vai acontecer em Megido, em Israel? Por que tudo isso está acontecendo? Deus não protege falsos judeus. Deus não protege sinagogas de Satanás. Deus protege a verdade. E como eu disse anteriormente, Israel será colocada no fogo para a pureza do ouro, para a pureza dos fiéis para com o verdadeiro Deus. Por isso que Israel está com medo, né? A imprensa de Israel já está dizendo que está com medo da Rússia, né? Está preocupada com a Rússia. Mas na verdade, aí eu vou colocar outra coisa para vocês. Não é a Rússia que vai para dentro de Israel, e sim a Turquia. Em breve eu vou fazer um vídeo também a respeito disso, de que não será a Rússia que vai para cima de Israel. São seus irmãos turcos, seus irmãos que estão descritos lá em Gênesis. Esses sim, eles têm verdadeiro ódio de Israel. E é exatamente a Turquia quem vai invadir Israel, não vai ser a Rússia.
Eu também fui conduzido a ter essa mentalidade de que seria a Rússia, né? Gog, Magog. Não é a Rússia, é a Turquia. Então é preciso fazer uma limpeza, é preciso ter flexibilidade intelectual para entender que a atual Israel, ela não é conduzida por Deus. Ela está sim conduzida pelo poder do anticristo, pelo poder dos Illuminates. E você vê aqui a corte de Israel com o símbolo, a pirâmide Illuminati, com o olho que tudo vê. Você vê aqui políticos de Israel praticando da mesma ideologia, compartilhando da mesma ideologia, porque são falsos judeus, não servem ao Deus verdadeiro, não querem o amor das pessoas, não praticam o amor do mundo, só pensam em dinheiro, só pensam em poder, só pensam em conquistar mais terreno e manter o povo na escravidão, diferentemente do que foi pregado por Jesus, do que foi pregado pelo Messias quando veio há 2000 anos atrás. O que esses caras estão esperando acontecer? Exatamente a vinda do anticristo. Bom, eu espero ter esclarecido essa notícia aqui para vocês, certo? Não é a Rússia quem vai invadir Israel. Israel tem como aliado, quer dizer, não é aliado, é a mesma coisa, tá? É como se fosse um país só. Quem criou esse novo Estado de Israel foi a ONU. A ONU é um braço do governo americano. O governo americano, a gente já está mostrando aqui para vocês há vários dias no canal o que o governo americano está fazendo, acusando a Rússia, levantando falsas acusações à Rússia, invadindo o Iraque, invadindo o Afeganistão, invadindo o Iêmen, provocando guerras, mortes de inocentes. É esse Deus que vocês defendem, que é Israel? Infelizmente a verdade é essa, pessoal. Eu também acreditava, pensava ao contrário. Mas o inimigo ele vem para roubar, ele vem para destruir, ele vem para mentir. Ele não veio para contar a verdade, ele veio para esconder a verdade. Você tem que pensar dessa forma, ele veio para esconder a verdade, para levantar mentiras, para levantar intrigas, para promover guerras, para fazer pessoas ricas, poderosas, ao contrário do que o Messias ele veio fazer. Ele disse exatamente ao contrário. Se você quer seguir todos os mandamentos dele, largue tudo que você tem e siga-o na sua palavra. Exatamente o que está escrito aqui em Apocalipse 3:9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Essa é a verdadeira sinagoga de Satanás. São essas igrejas que fazem parte da maçonaria, os políticos que fazem parte com a maçonaria, né? Todos eles, todas essas igrejas, elas praticam a teologia da prosperidade, a teologia da riqueza. Todos eles, a grande maioria deles, vocês já devem ter visto, com aquele quipá na cabeça. Não são judeus de verdade. Não são os judeus que aceitaram o Messias quando ele veio. Beleza, pessoal? Então, como eu disse para vocês, as notícias, ela tem que ser destrinchada como a gente se estivesse debulhando um alho. A notícia a gente não tem que assimilar do modo como ela vem. Aliás, a notícia ela vem justamente para isso, para influenciar a nossa cabeça.
né? E se a gente não parar para analisar, se a gente não parar para confrontar as ideias, para confrontar os fatos, nós vamos ser pessoas alienadas. Nós vamos acreditar que a mentira é a verdade, nós vamos acreditar que a verdade é mentira. Então, hoje, nesses últimos dias, a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. Seja ela da forma política, seja ela da forma jornalística, seja dentro de escolas, de faculdades, informações que você recebe com o teu vizinho, informações que você recebe do teu chefe, seja ela de onde ela for. As informações que eu passo para você, eu falo para você investigar também, fazer o mesmo que eu faço aqui. Se você duvida de mim, investigue as informações. Não fique somente nas minhas palavras, vai você e faça as suas investigações. Beleza? Mas principalmente, todo mundo tem que investigar as notícias da grande mídia, porque o tempo ele está em cima da hora. O anticristo ele já está para ser revelado. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Link está disponível aí na descrição do vídeo. Beleza? Investiguem, pesquisem e não fiquem somente nas minhas informações. Beleza? Um grande abraço a todos e fiquem na paz de Deus.